Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa aula do capítulo 2 do curso Networking Essentials da Academia Cisco. Vamos ver os objetivos desse capítulo? Então, explicar os requisitos básicos para você poder ficar online, explicar a importância das representações de rede e, por fim, uma prática que é criar um cabo Ethernet. Ok? Vamos lá. Muito bem. Uma maneira de ficar online, evidentemente, é você ter um celular. Né? Todo mundo sabe isso, ainda mais nos dias de hoje. Né? Então, como é que você envia os dados e recebe por meio do celular? Então, existem as redes de celular. E essas são as gerações, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Né? E a gente está, a mais eficiente hoje é a 4G. E aqui tem um gráfico do número de dispositivos que estão usando cada uma dessas tecnologias hoje em dia. Bom, mas não existe apenas o quê? 3G e 4G. Existem outras maneiras de você se conectar à rede. Então, por exemplo, o GPS é um tipo de rede, não é uma rede de computadores, mas é um tipo de rede também que ela está ligada ao quê? À localização. O Wi-Fi, todo mundo conhece também, uma outra maneira de entrar em rede, o Bluetooth também, né? O NFC, uma maneira de trocar dados entre dispositivos, smartphones principalmente. Né? Ok, então vamos dar uma olhadinha em quais são os componentes de rede. Né? Quando a gente tem uma rede, a gente tem o que a gente chama de hosts. Tá? Esses hosts são geralmente os computadores. Né? Pode ser uma impressora também. Né? Então, os hosts são aqueles que possuem uma identidade na rede, tá? E eles são usados, né, geralmente são manipulados diretamente pelos usuários. A gente tem também os periféricos. Aqui a gente coloca como exemplo o scanner, uma outra impressora, uma rede, uma webcam, tá certo? Geralmente, esses dispositivos não têm conexão direta com a rede, tá? Daí a diferença entre essa impressora local e a impressora de rede. A impressora de rede é um host de rede. A impressora local não, é um periférico. Né? Os dispositivos intermediários de rede, switches, roteadores e etc., tá? E as próprias mídias, os meios físicos de uma rede. Bom, um elemento super importante, né, da conexão em rede é o endereço IP. Tá? Então, para qualquer dispositivo, qualquer host entrar numa rede, ele precisa ter o quê? Precisa ter um endereço IP. Tá? Mas esse endereço IP não é configurado sozinho. Além de configurar o endereço IP, eu tenho que configurar também a máscara de subrede e o gateway padrão. De maneira bem resumida, a máscara de subrede define certas características do meu endereço IP. Tá? Endereço IP esse que a gente vai ver mais à frente, que tem duas partes, uma parte de rede e uma parte de host. E a máscara de subrede é aquela que vai dizer qual é a parte de rede e qual é a parte de host. Sempre quando você informa o endereço IP, é necessário também informar a máscara. E o gateway padrão é o endereço IP de uma outra máquina ou de um roteador que vai fazer com que você se conecte para fora da sua rede, por exemplo, para a internet. Tá? Então tem que configurar essas três coisas na hora de configurar o endereço de um host. Tá? Existem duas maneiras de eu configurar o endereço IP de um host. A maneira manual ou a maneira automática. Quando eu configuro manualmente, é necessário que eu entre nas configurações e configure o endereço IP da minha placa de rede. Na configuração dinâmica, não, que é a configuração padrão, né, dos computadores. É só você plugar o cabo de rede ou você entrar na rede sem fio, que existe um servidor que vai oferecer para você, vai oferecer para o seu computador o endereço IP junto com a máscara, junto com o gateway. Ok? Muito bem.
Bom, além dos endereços IP, né, as máquinas também podem ter nomes. Porque nem sempre, o nosso cérebro não foi feito para trabalhar com números. Com nomes trabalha muito melhor, né? Então é muito mais fácil a gente identificar as máquinas por um nome do que pelo seu número do endereço IP. Tá? Então, por exemplo, digamos que essa aqui é um computador da sala 209. Então colocou aqui C209-01. Tá certo? Então é um computador que está ali. Então eu vou olhar esse nome, eu já vou saber que essa máquina está na sala 209. Então é um nome. Né? Então eu posso atribuir também nomes aos hosts, ok? Bom, símbolos. A gente vai usar vários símbolos para representar tanto os dispositivos finais, quanto os dispositivos intermediários, quanto os dispositivos de meio físico. Os dispositivos não, os meios físicos, tá certo? Então essas são as representações, algumas delas. De posse dessas representações, a gente vai montar o esquema, né, que a gente chama o esquema de rede, ou, em linguagem técnica, a topologia da rede. A topologia da rede ela pode representar a topologia física ou a topologia lógica. Um desenho da topologia física nos dá a noção exata de como os dispositivos estão conectados entre si. Então é como se fosse um esquema da rede, um esquema elétrico da minha rede. Tá certo? Como é que são as conexões de rede. Já uma topologia lógica é uma topologia que nem sempre eu preciso desenhar todos os hosts, né, ou todos os cabos. É uma visão mais ampla da minha rede, em que inclusive aparecem aí os endereços IP. Tá? Existe uma maneira também mista de eu representar as coisas, que é fazer também uma representação mais parecida com a física, mas também colocar um endereçamento. Né? Então, mas basicamente são essas duas desenhos de rede que a gente faz, a topologia lógica e a topologia física, para a gente documentar uma rede, ok? Muito bem. Vamos ver um pouquinho mais em detalhes os meios físicos ou mídias de rede, que podem ser de três tipos: par metálico, fibra ótica ou conexão sem fio, tá certo? E aqui estão alguns exemplos de cabos que você usa, né, e dispositivos sem fio. Ok. Assim, o cabo mais comum utilizado em rede é o par trançado, tá certo? O par trançado, ou em inglês TP, Transit Par, ou UTP, tá certo? Unshielded Transit Par. O cabo UTP é o cabo mais comum em redes de computadores. Ele tem ali dentro dele 4 pares de fios, né, que são usados nos conectores que estão na pontinha, chamados RJ45. O cabo coaxial já é usado menos, é usado mais em televisão e tal, mas tem alguns dispositivos de rede que usam cabo coaxial. E a fibra ótica, que é usada, muito raramente é usada em dispositivos finais. É mais usada entre dispositivos intermediários. Okay? No caso, o par trançado, né, ele faz esse trançamento entre os cabos para eliminar um tipo de interferência chamada diafonia. Tá certo? O sinal que teoricamente deveria ser entregue a esse cabo é esse sinal quadradinho, bonitinho. Tá? Mas ele é sujeito a muitas interferências. Não só a interferência entre os fios do par trançado, mas também interferências de dispositivos externos, fontes de ondas eletromagnéticas. Então o sinal fica com ruído, ele é suscetível a ruído. Tá? Então essa é uma desvantagem do par trançado. A grande vantagem do par trançado é que ele é muito barato.
Aí a gente tem alguns tipos de par trançado. A gente tem o par trançado sem blindagem, que é o cabo UTP. A gente tem o cabo par trançado com blindagem, que é o STP. O cabo com blindagem, quando a blindagem está aterrada, ele fica menos sujeito a interferências externas. Ele suporta melhor. Aqui tem as categorias desse cabo par trançado, né? A mais usada é a CAT5E, tá? Que pode atingir velocidades até de 1000 megabits por segundo, ok? Mas a gente tem também o cabo CAT6 e até o CAT7 novíssimo, tá? Que chega a 10 GB, ok? Aqui estão os conectores RJ11, usado muito para telefone, e o RJ45, que é o terminal de rede, usado com cabo UTP. Tá certo? Muito bem, o cabo coaxial, ele é utilizado também aí em redes, mas ele é mais utilizado em TV, esse é o conector BNC, tá? E o conector F. Okay? Ele tem uma malha dentro dele para evitar interferências externas, ok? E um material isolante para a malha não encostar na parte central, que é onde os dados trafegam, ok? Muito bem, a fibra ótica, ela tem a grande vantagem de transmitir dados em altíssima velocidade e, além disso, ela ser imune a interferências de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, ele é muito melhor realmente do que o UTP e do que o cabo coaxial. Porém, é bem mais caro e também exige capacidades do técnico maiores para poder trabalhar com esse tipo de cabo. Tá? A composição dele, ele é composto de um núcleo de fibra ótica, é aí que fica a fibra ótica, né? Um revestimento interno, basicamente para oferecer reflexão à luz que atravessa aqui dentro, né? Um buffer para dar proteção mecânica a esse núcleo aqui, que é o fibra ótica, na verdade é vidro, é muito quebradiço, né? Então oferece essa proteção. Um reforço, esse reforço geralmente é feito de um material ultra resistente para a fibra ótica ela ser resistente a torções mecânicas, e a capa, né, para proteger de questões de climáticas, né, de água, essas coisas. Ok. Na hora de construir um cabo utilizando par trançado, tá, a ordem desses fios é muito importante. Tá? A ordem dos fios que vão ficar no conector RJ45. Então a gente tem dois padrões, o T568A e o T568B. Padrão A, padrão B. Tá? Se um cabo UTP é construído de forma que nas duas pontas a gente tenha o padrão A, ou nas duas pontas a gente tenha o padrão B, nós temos um cabo direto, um cabo straight through. Se a gente constrói um cabo em que uma das pontas a gente tem o padrão A e na outra ponta a gente tem o padrão B, a gente tem um cabo invertido. Repare que a única diferença entre o padrão A e o padrão B é uma inversão entre o par verde e o par laranja. Tá certo? Na verdade, esses dois pares eles fazem o papel da transmissão e da recepção de dados. No cabo invertido, a transmissão está conectada à recepção. E no cabo direto, transmissão na transmissão, recepção na recepção. Certo? Para uma comunicação ocorrer efetivamente, você tem que ter transmissão de um lado ligado na recepção do outro e vice-versa. Tá? Então, quando eu uso cabos diretos, o dispositivo onde está sendo conectado este cabo tem que ser responsável por essa inversão, que é o caso do switch. O switch faz essa inversão.
Aqui a gente tem como é que funciona aí a transmissão, né? No switch. Né? O switch ele faz o papel de inversão, certo? E um laboratório para construir aí o cabo Ethernet cruzado, tá certo? Esse é um importante laboratório para ser feito na prática. Okay? E com isso, a gente finaliza o capítulo 2.